estão em campo do que você vê o que teve nesses últimos jogos. Tinha a história do Valdir Bigode, né? O Valdir Bigode segue no Vasco. Segue o assistente. E olha só que engraçado. A melhor sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos em que não perdeu, gente, isso é... Foi com o Valdir Bigode. Exatamente, foi com o Valdir. Então, 2 empates e 1 vitória. Flavinho, não dá pra gente falar do Vasco da Gama e dizer que a melhor sequência de um clube do tamanho do Vasco foram 3 jogos em que não perdeu. O Vasco é o seguinte, o Vasco é um doente terminal e que precisa se curar rápido. Se a opção for por demissão do Valentim, porque 5 derrotas realmente é difícil de sustentar. Mas o cara veio do Egito agora, gente. Não, Pascoal, ele veio do Egito agora, mas no começo do ano ele estava no Brasil. Sim, mas ele chegou na medida emergencial. Não tem desculpa, ele ficou 3 semanas no Egito, não tem mesmo. O Valentim não tem desculpa de adaptação, disso, aquilo. Não, ele foi campeão carioca, bom técnico, foi campeão carioca sobre o Vasco. Botafogo. Exatamente. Então, conhece o adversário. Tá na cara que o problema do Vasco não é o Alberto Valentim. É claro que não é. Como não foi o Jorginho. O problema do Vasco é um problema conjuntural. Se nessa conjuntura o Valdir Bigode é uma opção de emergência, que os jogadores gostam dele, tá lá, manda embora logo e bota o rapaz aí para ir até o fim do campeonato. E seja o que os deuses do futebol quiserem. Mas 5 derrotas vai ser difícil se manter. Já era um momento difícil. Eu não teria mandado o Jorginho embora. Entrevistou o Alexandre Campelo, ele falou que não tinha jeito, bababá. A pressão era grande, que tinha que tirar. Precisava, segundo ele falou. O Vasco começou o campeonato com o Zé Ricardo, é bom lembrar, né? Agora, eu já que mandou o Jorginho embora, segundo o Campelo falou, não dava pra ficar mais. Gente, era o Valdir Bigode. Os próprios jogadores estavam pedindo o Valdir Bigode. O cara já tá lá, o cara conhece. Ah, mas o Valdir Bigode ainda não tem know-how pra isso. Pô, olha cá, o Alberto Valentim é treinador há quantos anos? Parece que o Alberto Valentim tá há 25 anos. E obviamente é uma escolha errada do Vasco pro momento que o Vasco tá. Gente, contratar um técnico, que é um técnico que tem aí uma vocação mais ou menos ofensiva, que tem pouca ou nenhuma experiência em time que tá caindo pra segunda divisão. Gestão de crise, né? Gestão de crise. É uma burrice tremenda do Vasco contratar o Valentim. Então, aliás, se eu fosse ele, se eu fosse o técnico, primeiro que eu não aceitaria. Acho que aceitar o Vasco hoje é uma roubada tremenda. Assim. O Vasco tem que resolver os seus problemas internos e não ficar trazendo bombeiro de fora para tentar resolver os problemas. Mas já tem uma informação, Flavinho, que já não tem um bom relacionamento interno ali do Alberto Valentim com os jogadores do Vasco. Então já era. Entendeu? Então, é complicado, porque quando você chega numa situação que já é caótica, o treinador também não é um cara que teoricamente agrada todo mundo ali. Bigode, que já estava lá em jogadores. Claro. É um cara boleirão. Os jogadores do Vasco já conheciam ele. Ele conhecia os jogadores do Vasco. A torcida adora o Valdir Bigode. A torcida também já tem mais calma pra criticar o Valdir. Mas não é um outsider, o Vasco da Gama, os dirigentes do Vasco da Gama, eles estão muito mais tentando satisfazer o desejo dos torcedores do que propriamente ter alguma convicção. Eles não têm convicção nenhuma, claro. Eles não têm nenhuma convicção. Isso vai trocando técnico. Algumas palavras do futebol são completamente desprezadas. Mas não é no campeonato. No campeonato. É Zé Ricardo, Jorginho, Valdir Bigode e Alberto Valentim. O Vasco sim, Flavinho, tem que fazer o que o Corinthians fez contra o Flamengo. São quantos jogos até agora? 23 jogos, né? 24. Então, nós estamos com uma média de um técnico a cada 6 jogos. Como é que isso pode dar certo? Não dá certo. Isso aí cai pra cima. Agora, tem essa pergunta do GC, é uma pergunta interessante. Ô, Sormani, quem está mais pressionado? Alberto Valentim ou Maurício Barbieri? Porque isso também é o seguinte, se o Flamengo perde pro Vasco amanhã, depois de quarta-feira, com a torcida chamando o time de sem vergonha,